A França atrai imigrantes de todo o mundo pela gastronomia, artes, cultura e excelência de suas universidades. São mais de 5 milhões de estrangeiros, entre eles cerca de 80 mil brasileiros, que esperam mudanças significativas na política migratória do país depois das eleições de maio. Socialistas derrotaram nas urnas a direita francesa, no poder há mais de 10 anos e conservadora quando o assunto é imigração. Mas será que a mudança no governo vai trazer impactos significativos para os brasileiros e demais imigrantes que vivem no país? Veja agora no Brasileiros no Mundo. C'est si bon. A França é um dos principais destinos de imigrantes na Europa, atrás de países como Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha. Mais de 5 milhões de estrangeiros vivem na França, o que representa 8,3% da população do país. Segundo estimativas de 2011 do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 80 mil brasileiros vivem em solo francês. Muitos vão para o país europeu para estudar. O brasileiro tem o aspecto, sobretudo, de que a Europa em geral e a França em particular é um lugar de alta formação, de ponta em ciência, tecnologia e pesquisa. Então, o brasileiro que emigra é, regra geral, ligado a essas questões de estudos sofisticados de alto nível. Como a paulistana Roberta Matsumoto, professora da Universidade de Brasília, que se especializou em antropologia fílmica em Paris. Ela viveu na capital francesa de 1990 a 1998 e mais 7 meses entre 2011 e 2012. Casada com um francês, vivenciou os governos de François Mitterrand, do Partido Socialista de Esquerda, e de Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, ambos da União por um Movimento Popular de Direita. Ela diz que governos de esquerda são mais simpáticos à questão migratória e que sentiu o endurecimento da política para imigrantes durante a gestão Chirac em 2005. Eu estava grávida, né, de 4 meses, barriga pequena. Eu saí, eu pus o pé assim no corredor, né, que leva... Já estava a polícia na porta do avião, né, os policiais na porta do avião fazendo controle. Eu nunca tinha passado assim por um controle tão rígido logo de cara, né? Obviamente porque eu estava grávida, né? E daria direito de solo, aquelas coisas todas, né? Ter um filho no solo francês. Apesar do aperto por que passou Roberta, o principal alvo das políticas migratórias restritivas na França são as populações que vêm de ex-colônias da região do Maghreb e da África subsaariana. Nos anos 50 e 60, essa mão de obra era bem-vinda, mas depois, com as crises financeiras, passou a ser mal vista. A França não tem como evitar os problemas básicos da imigração, que é a proximidade do norte da África, a proximidade do leste europeu. E, ao mesmo tempo, as populações brancas, que têm uma taxa de natalidade bem baixa, se sentem ameaçadas economicamente e politicamente por essa, digamos, essa invasão de estrangeiros. Moro atualmente no Rio de Janeiro, mas morei em Paris de junho de 2006 a janeiro de 2009. A meu ver, o governo de Sarkozy teve uma política muito dura com os imigrantes, principalmente com os magrebãs, da Argélia, Tunísia, Marrocos. A tolerância com a gente era muito maior, né? Devido a, historicamente, o Brasil tem uma boa relação com a França. Em maio deste ano, Nicolas Sarkozy deixou a presidência do país após ser derrotado pelo socialista François Hollande. Durante a campanha, tornou a questão migratória central e adotou um discurso radical contra os imigrantes, como sendo uma ameaça à identidade nacional francesa e uma sobrecarga para o sistema de proteção social. E o que a gente viu no último ciclo eleitoral é que a direita no poder, sentindo dificuldade para se eleger, tentou elevar novamente a visibilidade do problema, porque enfrenta a competição eleitoral de partidos de extrema-direita. Os socialistas foram mais cautelosos nas declarações sobre imigração e, em junho, também foram vitoriosos nas eleições parlamentares e passaram a ter maioria no Congresso. Um poder inédito para a esquerda francesa. No governo semipresidencialista, em que o parlamento indica o primeiro-ministro, agora chefe de governo e chefe de Estado são socialistas. E a expectativa dos imigrantes é positiva de maneira geral. Eu imagino que a política de imigração possa mudar sensivelmente com o François Hollande. Não que ele vá abrir o país para que todos os imigrantes venham morar na França, não é isso. Mas acho que ele vai ter uma outra relação, acho que mais humana, né, com os imigrantes de forma mais doce.
De fato, o novo presidente já tomou atitudes em favor dos imigrantes. Holanda aboliu uma norma vigente há um ano que estabelecia regras rígidas para que os estudantes estrangeiros pudessem permanecer no país depois da conclusão dos estudos. Mas, segundo esse cientista político, não haverá uma mudança significativa. Vão reverter algumas medidas mais duras tomadas pelo governo de direita nos últimos anos, vão adotar algumas medidas cosméticas, daquelas que afetam um número pequeno de pessoas, mas que têm grande valor simbólico, e vão anunciar que estão respeitando as tradições de liberdade da França. Para ele, não só a França, como a Europa, tem outra prioridade. Hoje o dilema para as sociedades europeias não é a imigração, é como eles vão voltar a crescer dos próximos 10 anos. Né? Se elas perdem dinamismo, nem mesmo os imigrantes têm condições de encontrar um emprego, de encontrar um trabalho, encontrar um serviço público de boa qualidade. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. E aqui com a gente o professor Estevão Martins, historiador e especialista em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Professor, o senhor já morou na França e é casado com uma francesa. Como o senhor avalia a política migratória da França em relação aos estrangeiros de uma forma geral e em especial em relação aos brasileiros? Nos últimos tempos, a política migratória ou de trato dos estrangeiros na França ficou marcada por alguma ambiguidade. Mas há uma disponibilidade em tese muito aberta à contribuição dos estrangeiros, uma vez que a sociedade francesa, em boa parte, se deve a um elemento de miscigenação que remonta a muito tempo atrás, não é assim tão recente, mas que sempre dependeu dos ventos econômicos, das crises comerciais, dos processos políticos, às vezes até mesmo das guerras. E isso não teve um desenvolvimento homogêneo nem regular nos últimos 100, 200 anos. E, óbvio, na memória das pessoas ficam aquelas lembranças que mais marcam. Às vezes elas são muito positivas, quando as pessoas agradecem pela contribuição que as correntes migratórias trouxeram para a montagem da sociedade, e às vezes elas são algo negativas, quando as pessoas de hoje pensam que um migrante recente é mais uma ameaça do que um aliado. Professor, em função das relações bilaterais Brasil-França serem historicamente muito boas, isso facilita a integração dos brasileiros à comunidade francesa? Indiscutivelmente. É fato que existe uma pequena diferença de geração. Na minha geração e nas anteriores, o falar francês vinha do colégio. Você aprendia o francês, chegava lá, você se sentia mais à vontade. Hoje em dia, muitas pessoas chegam lá, sobretudo, dominando o inglês. Mas a sintonia cultural, de valores, de experiência de vida, de semelhança de costumes, sem dúvida, simplifica muito a interação. E quem tem essa experiência na França, mas não é só na França, mas em particular na França, vê que até, em certo sentido, você se sente mais à vontade na França ao ser brasileiro do que em Portugal. As circunstâncias variam, mas eu posso dizer pela minha experiência que isso é razoavelmente frequente. Professor, e a maioria dos brasileiros na França são estudantes. A revogação daquela circular Guéant, que foi implementada pelo governo Sarkozy no ano passado e que impedia os estudantes estrangeiros de continuarem na França trabalhando após a conclusão dos estudos, essa revogação ela causou um grande impacto junto à comunidade brasileira? Veja bem, a circular foi a que causou o primeiro impacto em geral, em quaisquer comunidades, em qualquer canto, porque ela mostrava de uma maneira assintosa a confusão entre estrangeiros e estrangeiros, imigração econômica, imigração voluntária, imigração idealizada e intercâmbio e participação. Na verdade, essa circular jogou todo mundo no mesmo banho e depois jogou a água do banho fora junto com o neném. Fez um estrago muito grande. Por sorte, ela só vigorou durante um ano. Por quê? Se uma empresa, numa economia de grande intensidade, que necessita ganhos de competitividade, que é o caso da economia francesa, em que o custo da mão de obra é elevado, que a sobrecarga de legislação trabalhista é extremamente retrógrada, em que os excessos de benefícios sociais criam uma distorção que o Tesouro, a Caixa, não consegue pagar, você proibir que uma empresa, numa situação de livre empreendimento, registre e empregue, contrate
uma pessoa, pela sua competência e pelo seu desempenho, simplesmente porque ela é estrangeira, representa um retrocesso absolutamente exemplar. No mundo em que a proveniência nacional dos indivíduos está sendo cada vez menos importante. Logo, a revogação veio em boa hora. Eu diria até mesmo essa circular, essa portaria jamais deveria ter sido adotada. Mas foi. Um ano depois foi revogada. A França sempre teve essa tradição de ser um ponto de acolhimento. A crise econômica, a mudança das mentalidades, os estereótipos trouxeram variáveis que complicaram o jogo, mas não foi só na França nos últimos 15, 20 anos. O jogo complicou-se na Alemanha, complicou-se na Holanda, complicou-se na Inglaterra, complicou-se na Bélgica, tanto para dentro quanto para fora, complicou-se um pouco menos, mas também na Itália, na Espanha e em Portugal. Apesar da revogação dessa portaria e da revisão de alguns critérios para a naturalização dos estrangeiros, o governo Hollande já foi acusado de continuismo por manter as questões migratórias sob o comando do Ministério do Interior. O que isso significa? Existe uma falta de interesse real sobre a questão migratória? Não, falta de interesse não há, porque a questão migratória não pode ser varrida da porta da sua casa como se fosse uma folha seca. Mais exatamente, a política migratória é uma responsabilidade coletiva do governo. O controle das populações imigradas, estão instaladas no território francês, como de qualquer francês que more na França, é competência do Ministério do Interior. Sempre foi. O Brasil não tem mais o Ministério do Interior nesse formato, que foi totalmente reformado ainda nos anos 40 do século XX. O que nós tivemos com esse nome, um belo dia, acabou ficando um ministério que hoje se chama de Integração Nacional, de Equipamento do Território. O Ministério do Interior da França é o Ministério da Gestão dos Negócios Sociais para dentro. E o Ministério do Exterior é a gestão dos negócios da França para fora. E alguns árbitros, o Ministério da Justiça, o primeiro-ministro e, se isso não resolver, a Justiça Comum. Então não há novidade nenhuma. E nem tem como tirar, porque você não tem como colocar em nenhuma outra competência de governo a responsabilidade sobre a população que mora no território. Então, isso não é, digamos, transformar imigrante em caso de polícia, porque sempre foi assim. Não há nenhuma novidade. E também haveria uma novidade ruim se mexessem. Se vão mexer ou não, ninguém sabe. Mas eu acho inconveniente. O segundo aspecto é que nenhum país, nem o Brasil, que aliás tem uma política migratória extremamente restritiva, nenhum país escancara as portas à entrada de qualquer um, nenhum país. Esse movimento é feito sob um controle gradual. Então, provavelmente o governo francês vai cumprir uma palavra sim, que será encontrar uma forma administrativa de regularizar a situação dos que estão na França há relativamente longo tempo e que até hoje não conseguiram regularizar a sua situação burocrática. Ter um visto de residência, uma carteira modelo 19, que é o Registro Nacional de Estrangeiros, de lá, etc. De tal forma que eles possam, com isso, tirar a carteira de trabalho, poder participar dos seguros de saúde, de aposentadoria e da atividade econômica. Bem, isso eu creio que esse governo não tem escolha, isso é até menos complicado. Outra coisa que o governo não tem como inventar é criar empregos em massa para poder absorver todo mundo, franceses ou não. Então, você pode prometer à vontade, mas na hora de fazer o seguinte, vai pagar a conta na boca do caixa com que dinheiro? Esse é um problema que este governo, o anterior e o futuro, tem que enfrentar. E não há como não enfrentar. Então, nesse aspecto, primeiro, independentemente de as pessoas terem apoiado ou não apoiado a eleição do atual governo francês, ninguém consegue fazer mudar água em vinho em 90 dias em política. Segundo, as promessas sempre são muito maiores do que você efetivamente vai cumprir. Terceiro, a regularização dos imigrantes em situação de longo prazo, ainda irregular, é inevitável. A gente volta a falar deste assunto logo depois do intervalo.
Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Com a gente, o professor Estevão Martins, da Universidade de Brasília. E agora, a participação dos emigrantes brasileiros. Vamos ver. Olá, meu nome é Luana Teófilo. Eu vim de São Paulo há quase 2 anos fazer mestrado em Linguística na Universidade Sorbonne, em Paris. Agora estou terminando o mestrado e trabalho como linguista computacional em uma empresa francesa. E o clima entre os expatriados é de otimismo. Com o novo presidente, espera-se uma política mais liberal e que permita que os estrangeiros formados aqui tenham a oportunidade de começar a carreira profissional na França, depois da vida acadêmica. Ora, Luana, a sua esperança é justificada. Eu creio que, não sei se haverá mais liberalidade na política, mas certamente será uma política mais inteligente de reconhecer que, numa época de economia aberta como nós nos encontramos, a proveniência do profissional não importa. Uma linguista computacional competente tem todo o direito de ser contratada e de ser aproveitada por uma empresa que seja na França, que seja em outro canto. Possivelmente a burocracia demore um bocadinho para tramitar a papelada, mas eu acho que o horizonte é mais róseo. Bom, meu nome é Thalita Calles, sou de Cuiabá, Mato Grosso, morei em Brasília nos últimos anos e há 1 ano eu moro em Paris. Para conseguir um visto, vim a Paris a estudo e para conseguir um visto não foi muito difícil. Agora eu estou num processo de tentar conseguir uma renovação de visto. Não como estudante, mas como alguém que procura emprego. Eu acho que a maior dificuldade é exatamente conseguir saber o que você precisa exatamente para poder permanecer. Mas os franceses, de uma forma geral, são bastante abertos a estrangeiros que vêm para ficar no país, desde que ele venha para um estudo. Eles não têm problema nenhum em receber estrangeiros que venham para fazer um mestrado, doutorado, que é bastante comum entre os brasileiros. Agora, eles têm um problema com quem vem para o que eles dizem roubar emprego do francês aqui. Veja, Thalita, são 2 coisas diferentes. Uma questão é a imigração para uma residência eventualmente definitiva e a outra questão é uma atividade temporária típica de quem vem para estudar. Essas coisas têm regulações diferentes. A regulação para você ficar de vez é muito parecida no mundo todo. A pessoa quer saber por quê, para quê, com que meios, aonde, com que companhia, com que empresa. E, frequentemente, as exigências têm a ver com a regulação do mercado de trabalho e com a sua aptidão a trabalhar numa área, sobretudo, carente no espaço para o qual você vai. O intercâmbio de estudantes é muito grande, muito variado, mas tem essa perspectiva de ser temporário. Há certas pessoas que acham que qualquer estrangeiro que passar na esquina é uma ameaça ambulante ao seu emprego. Isso é um estereótipo, é um exagero, ele existe no mundo inteiro, não vai desaparecer e a gente tem que fazer como o provérbio muito antigo que se repete, deixar que os cães latam e que a caravana passe. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Brasileiros no Mundo. E agora, confira a dica da semana. Você sabia que ter um visto no seu passaporte não garante a entrada no país que você deseja visitar? Quem decide se você pode realmente entrar ou não no país de destino é a autoridade migratória desse local no momento da chegada. Embaixadas e consulados também não são obrigados a conceder os vistos solicitados. E mais, a recusa do visto não necessita ser justificada. O Brasileiros no Mundo fica por aqui. Não esqueça, grave seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente. Anote aí o e-mail brasileiros@ebc.com.br. A sua dúvida pode ser assunto de um novo programa. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. A gente volta na próxima semana. Até lá!